A força está em mim. E o fundo do deck, passos firmes. Que isso? Que semana, hein, peixes? Que dias são esses que vêm aí na frente? Essa carta, eu vou ler o que ela fala para você entender logo essa energia. Ó, a rosa é bela, porque ela aceita seus espinhos. Chega aí, pisciano! Cheguei, pisciana! Cheguei, meus amores! Hoje eu vim trazer para vocês mais uma leitura para o signo de vocês, uma leitura muito poderosa, meu amor. Ela vem trazendo a previsão do teu futuro. Tudo que vai acontecer nos próximos dias, tudo que você precisa saber e tudo que a tua espiritualidade quer que você saiba, sai aqui agora nesse jogo comigo. Sejam todos vocês muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa leitura maravilhosa. Meu amor, você que chega aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Evana, eu sou oraculista, também sou terapeuta holística, trabalho com a técnica poderosa da apometria, uma técnica que retira as energias negativas, faz uma limpeza profunda dentro de todos os seus corpos espirituais e quebra todas as demandas. E por isso, meu amor, essa leitura ela também é potente. Então, bora lá para essa leitura. Vamos começar, tá? Você que chega aqui agora, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações. Tenho certeza que você vai amar estar aqui comigo, pisciano, pisciana. E vamos começar essa leitura. Leitura para Sol, Lua, Vênus, ascendente em Peixes. Peixes forte no mapa. Essa leitura também é para você. Peixes, eu vou convidar você a conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo aí, com o que tá acontecendo na sua história, porque aqui é uma leitura para um grupo de pessoas. Então você conectando, você sabe exatamente o que é para você, você pega, o que não é solta para o universo. Conecta todas as partes que ressoam para você. Quando você chega no final dessa leitura, meu amor, você não sabe só o que vai acontecer. Você sabe também o que você precisa fazer agora para abrir teus caminhos e realizar os teus sonhos. Então bora começar? Bora, peixes! Já vai dando um like, um hype nesse vídeo. Tô aqui embaralhando as cartas. Vamos ver qual é a mensagem inicial. Depois você fica tranquilo, eu vou abrir todos os acontecimentos. E você não sai daqui sem saber nada não, meu amor. Você sai daqui sabendo tudo. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês? Opa, saiu uma carta. A força está em mim. E o fundo do deck, passos firmes. Que isso? Que semana, hein, peixes? Que dias são esses que vêm aí na frente? Essa carta, eu vou ler o que ela fala para você entender logo essa energia. Ó, a rosa é bela, porque ela aceita seus espinhos. Não se desculpe pelas suas imperfeições, pois são elas que fazem a sua essência única. Mostre sua força e sua delicadeza, pois ambas coexistem e se tornam irresistível. A estrada é longa, mas cheia de descobertas. Aproveite o percurso. E não apenas o destino. Cada passo traz aprendizado que transformarão sua jornada. Muitas vezes podemos encontrar flores junto às pedras. Uau, peixes! Que é isso? Meu Deus! A espiritualidade, ela vem me mostrando um momento de despertar e autoconhecimento que abre teus caminhos. A espiritualidade vem me falando desses próximos dias, que isso aqui vai passar de uma semana, tá? Você encontrando solução onde era punição, luz onde era escuridão. Peixe, você está sendo muito criticado por alguém. Ou você já foi muito criticado por alguém, ou até por um grupo de pessoas aqui.
Pessoas que não entendem o que você fala, pessoas que não entendem a tua visão de mundo, pessoas que não entendem o que você quer para o teu futuro, a forma como você lida com as coisas. A questão é o seguinte: eu vejo um despertar de até onde essas pessoas têm razão. Porque se elas não têm razão no que elas estão falando de mim, eu não tenho por que parar. Porque aqui tem alguém tentando fazer você parar. E existe aqui um QD. Antes só do que mal acompanhado. É quando você muda a tua percepção, ou você vem mudando, ou você tem uma estrutura de pensamento que rompe um grupo de pessoas, ou até uma pessoa. E eu vejo um bater de frente, onde peixes bate o pé. É isso que eu quero, é isso que eu vou ser, é isso que eu vou ter. Me mostra você tendo uma percepção, como se fosse uma intuição sobre uma verdade, sobre um caminho, sobre uma escolha e sobre uma direção. E alguém batendo de frente com você, dizendo que você está errado ou errada nessa situação. Pode ser a mesma pessoa de sempre, ou pode ser alguém que já vem fazendo isso. Mas quando isso acontece, você esbarra aqui em fantasmas do seu passado. Onde você começa a olhar para a tua vida e entender o quanto você se limitou por conta de pessoas. O que você deixou para trás, que você queria ter, ser, por conta de pessoas. É quando você entende que, nesse momento, a vida abre portas para você ser a sua prioridade. E a tua prioridade abre um leque de escolhas. E dentro desse leque de escolhas, o destino aqui, ele se faz a partir da caminhada. É quando você se permite experimentar também novas situações. A espiritualidade vem me mostrando você com pressa de estar conseguindo algo, chegando a alguma posição, um lugar, resolvendo uma situação, conquistando alguma coisa. Só que a espiritualidade fala que as conquistas, elas são sempre realizadoras e são sempre bem-vindas. Mas o que você aprende naquela jornada até a conquista é o que forma você, é o que preenche você e é o que traz motivação para o próximo passo, o próximo nível. E aqui, eu vejo que você está olhando para um panorama para que envolve essas pessoas, achando que isso vai te atrapalhar de alguma forma. Essas pessoas vão me atrapalhar. Sim, elas vão. Elas são pedras no seu sapato e querem te impedir de caminhar. Querem te impedir aqui de ter uma independência, escolhas, independência. Ou até você se destacar. Sabe aquelas pessoas que puxam você para baixo porque elas não conseguem sair da lama? É o caranguejo. É o caranguejo. Você já viu como é que se estabelece uma pesca de caranguejo, né? O cara vai metendo a mão lá na lama e vai tirando, né? Ali no mangue, né? Que é aquela lama. E ele vai tirando os caranguejos. E ele vai colocando tudo dentro de uma bacia. Ou seja, vamos dizer que o cara que tá catando os caranguejos, ele é a mão de Deus. A mão de Deus vai lá e tira todo mundo daquela lama. Peixes, os amigos de peixes,
a família de peixes, um de cada vez vai saindo da pior situação. As coisas vão melhorando para todo mundo. Só que alguém ali tem uma percepção, um olhar para a vida diferente, uma cabeça disruptiva, uma mente muito mais à frente, uma vontade de vencer muito mais indomável. E esse é você. Dentro daquele balde, está todo mundo vivendo uma vida um pouco melhor. Melhor do que aquela lama, onde era escuridão e não dava para enxergar na frente. No balde, ou na bacia, aquela bacia grandona, um balde grandão, pelo menos consegue se enxergar os outros, a alegria, uma festa, um passeio, uma saída. Só que peixes começam a entender o seguinte: eu não estou mais cabendo aqui nesse contexto. Eu quero sair, eu quero expandir, eu quero ter, eu quero crescer, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero prosperar. E quando o peixe tenta sair dessa bacia, que é esse caranguejo, porque você não é que você se sente diferente dos outros, mas é que você entende que não cabe mais naquele mundo. Você me entende? Aqui eu vejo você respeitando esse grupo, até honrando, se for o caso de uma ancestralidade. Mas eu não tô cabendo mais aqui nesse espaço. Eu quero ganhar o mundo. Eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero prosperar. E aí o que peixes faz? Começa a tentar sair do balde. E aí o que os caranguejos fazem? Eles puxam você para baixo. Então, se você reparar como é que é uma pesca de caranguejo, o moço bota tudo lá no balde. E por que os caranguejos não saem do balde? Eles estão tomados até lá no alto do balde, mas ninguém consegue sair daquele balde. Porque toda vez que um caranguejo começa a subir, o outro começa a vir nas costas, sobe nas costas, é o encosto. Aquela pessoa que é um encosto na tua vida, que te pede dinheiro emprestado, que não deixa você prosperar, que quando você tá bem, vem e fala palavras duras, difíceis, ruins, para tentar fazer você desistir do seu sonho e você cair. E essa pessoa vem e te puxa para baixo. E esse caranguejo vem e puxa o outro para baixo. E ninguém consegue sair daquele balde. E assim se torna a pesca dos caranguejos. E aqui, peixe, você é esse caranguejo que não quer mais ficar nesse ambiente. Não quer mais conviver com essas pessoas. Onde a tua visão está muito maior. Isso pode estar se desenvolvendo aí no que está ressoando para você. Esse lugar, essas pessoas. E a espiritualidade fala: se você não se permitir sair daí, realmente eles vão te limitar. Por isso, existe aqui esse leque de escolhas. Existe sim uma forma de sair desse balde, existe sim uma forma de conseguir sair. De vez em quando um caranguejo consegue fugir, você já viu? Ele é bem esperto. Por quê? Ele não só se limita quando alguém puxa ele. Ele corta. Ele vai com aquela patinha, ó, e corta quem tá puxando ele. Ele consegue sair desse balde. E às vezes sair desse balde pro caranguejo não é fácil. Porque quando ele tá no topo, ele cai lá embaixo. E ele tem que rezar para não cair de cabeça para baixo. Só que sabe o que faz ele não cair de cabeça para baixo? E aí ele tá livre, solto? A vontade dele de mudar a vida dele. Entendendo que quando eu não tô cabendo num lugar e quando esse lugar me puxa para baixo, é agora que é a hora de eu me libertar. É isso que me impulsiona a dizer: eu tô no caminho certo. Por quê? Porque quando você tá todo mundo contra você, tacando pedra em você, meu amor, é porque algo muito bom você tá fazendo. É porque você tem uma luz muito grande. E é porque a tua espiritualidade tem um plano divino muito maior para você. E tá fazendo você enxergar o seguinte: essas pessoas estão te limitando. Essas pessoas estão te segurando. E tá na hora de você abrir portas para viver outras experiências e coisas muito melhores. E esse se libertar, muitas vezes ele dói. Como eu falei, o caranguejo vai cair ali e ele vai sentir dor. Mas ele vai fazer de tudo para cair em pé.
E isso é encontrar flores junto às pedras. Onde você acha vai ser pior se eu sair daqui? Não, meu amor. Vão ter dificuldades. Sentir-se às vezes sozinho, sozinha, recomeçar, conhecer pessoas novas. Tudo isso pode ser as pedras desse caminho. Mas tem as flores, tem as partes boas que estão reservadas para você dentro dessa jornada. Então, cada passo, a partir de uma escolha, é um aprendizado. Mas você pode escolher ficar, se limitar ou ir além e expandir. Bora continuar? Bora! Já saiu a primeira carta aqui, a carta da abundância. Meu amor, vou convidando você a estar comigo na apometria coletiva. Você já se inscreveu? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Assim que você está inscrito, você já está participando da próxima limpeza. Então, ou seja, são limpezas em camadas, o mês inteiro, são 4 semanas de limpeza para que você possa, sim, conseguir expandir, mudar, se libertar, retirar as amarras. Então, se você chega depois da primeira limpeza, não tem problema. Tem muitas outras ainda. Ainda tem a grande limpeza, que é no dia 31, que essa é muito mais profunda, é ao vivo. As outras são à distância, também são limpezas poderosas, mas são camadas, para que você chegue no dia 31 e você tire tudo aquilo que está te limitando. Então, bora, peixes, para essa limpeza, hein? Vou deixar o link aqui na descrição. Tem abundância, tem os amantes. Então, vem falando de escolhas, sim. A intensidade. A consciência e a concessão. Peixes do céu. A espiritualidade vem falando para você olhar para as escolhas que você está fazendo. O teu futuro está conectado a essas escolhas. Eu vejo você buscando algo na tua vida. Abundância, amor, paz, tranquilidade, felicidade. Uma série de coisas. Veja o que você está buscando. Pensa aí agora. O que você busca, a espiritualidade quer te entregar. Um relacionamento também maravilhoso, perfeito, a espiritualidade quer te entregar. É como se a espiritualidade quisesse que você saísse de um movimento de altos e baixos o tempo inteiro, um movimento de tsunamis na tua vida, um movimento de viver sem propósito e sem sentido, para trazer para a tua vida, experienciar de situações que mexem com a tua alma, com o teu coração, ao ponto de você fazer você acordar todo dia grato, feliz e impulsionado por uma nova jornada. A vida é muito surpreendente para quem quer viver o melhor que a vida tem para dar. E a vida te chama peixes, a vida tem coisas maravilhosas para você. Por que você está aí se limitando? E aí, a espiritualidade me responde. Por conta de visões que você está absorvendo de pessoas. Aqui você convive com pessoas que elas podem ter tudo o que elas querem, mas peixes não pode ter tudo o que quer. Entende? São pessoas que limitam você de acessar o melhor que você tem da vida em relação a sentimento, pensamento, performance, vivência, tudo. Porque claramente essa pessoa não quer ter ao lado alguém que vive como ela. Porque é como se você precisasse ficar ali. Eu sou quase igual a peixes, né? Mas eu tenho algo que peixes não têm. E aí essa é a intenção dessa pessoa. Então essa pessoa, você precisa observar
o que essa pessoa está trazendo para você de conversa mental. Essa pessoa está te dando aconselhamentos, que a espiritualidade pede atenção. Essa pessoa está mexendo com as suas emoções. Ela pode ser uma pessoa que morde a sopra. Quando eu preciso de peixes, eu sou beijo, amor. Quando eu não preciso, eu viro as costas para peixe. E deixo o peixe ficar ali sonhando que eu vou dar para peixes o que peixes quer. Mas não, claramente aqui não vai. E a espiritualidade pede que você olhe isso com urgência. E perceba esse movimento com urgência. Solitude. A mudança. Nós somos o mundo e a transformação. Por que, peixes? Porque aqui tem uma vida muito melhor para você experimentar longe dessas pessoas, desse grupo de pessoas, onde tem pessoas que realmente dão valor a você. Só que você precisará experimentar, sim, o movimento de solitude aqui por um tempo. Ou seja, talvez você saia desse emprego onde todo mundo diz que é teu amigo, mas ninguém quer te ver subir de cargo. Você vai para o outro, lá você não vai ter amigos, mas você vai subir de cargo. Entende? Talvez você... Porque também o que adianta os falsos amigos? Talvez você esteja em meio a uma família que não quer ver você crescer, porque ninguém quer ver você independente, ninguém quer ver você melhor que ninguém. Vivem colocando peso para você. E aí você vai viver a tua vida, traz uma grande mudança. E nesse caminho onde você escolhe frequentar outros lugares, conhecer outras pessoas, você encontra pessoas que torcem por você. Ou até pessoas aqui me ressoa muito, pessoas que estão vivendo o mesmo ponto da vida de você. Onde você consegue entender o seguinte, e aí, peixes, isso aqui é muito forte, tá? Isso daqui é muito forte. As pessoas que a gente se conecta na vida, elas estão conectadas com a nossa ferida emocional. Tudo que vibramos dentro acontece fora. Situações, pessoas, tudo. Lugares, destinos. Então, quando eu entro num trabalho, vou dar um exemplo. Quando eu entro num trabalho e esse trabalho é tóxico, esse trabalho, eu tô me conectando por ressonância vibratória dentro da ferida que eu carrego. Onde outras pessoas também carregam essa ferida, só que usam essa dor para pisar, enquanto o peixes não faz isso. Quando eu curo isso em mim, aquele lugar não começa a fazer mais sentido, ele não desce. A convivência começa a ficar difícil, as pessoas começam a você não engolir, as energias parecem que não se completam e você sente vontade de fugir dali ou sair de perto daquelas pessoas. Só que as crenças que nos limitam, que ainda existem, fazem a gente ter medo de experienciar o novo. De às vezes largar o certo pelo duvidoso. Onde claramente aqui a espiritualidade mostra como você não sabendo o teu potencial, você sendo aquele caranguejo que ainda está se deixando puxar para baixo, porque você tem medo porque não sabe o que tem fora daquele balde. Será que eu vou cair lá na lama de novo? Ou será que tem um lugar mais seguro para eu ir? Será que finalmente eu vou ter paz? Quando esse caranguejo pula do balde, ele pula sozinho e ele não sabe o que vai ter ali depois. Mas ele pula. Então aqui a espiritualidade me mostra oportunidades e escolhas. Onde vai aparecer uma grande oportunidade para você se afastar desse ambiente, dessas pessoas. Ou dessas relações. E aí é você com você cara a cara no espelho, falando o que eu quero viver. Eu quero viver realmente uma mudança e me conectar ao que eu mereço. Ou eu quero ficar paralisado aqui
para tentar ser reconhecido por algo que claramente essas pessoas nunca vão te reconhecer por isso. E eu vou te dizer, peixes, quando a gente se permite transformar em nós o que nos paralisa, entender o nosso potencial e seguir em frente, a vida nos coloca onde nós merecemos. Então diz pra mim, peixes, o que você merece. E decreta aqui nos comentários. Eu mereço a paz, eu mereço a tranquilidade, eu mereço a abundância, eu mereço tudo de bom. Eu mereço tudo de bom. Eu mereço tudo de bom. E é com essa energia que a tua espiritualidade quer que você comece a agir em prol das mudanças, para se conectar ao que você merece. Onde quando você escolhe ficar aí, não adianta você buscar que as pessoas mudem para que a tua vida mude, ou que as pessoas reconheçam um valor que elas não vão reconhecer em você. Agora, quando você fala, eu me permito viver o melhor da vida, mesmo que por um tempo a solitude me acompanhe. O que é a solitude? Não é você estar sozinho, sofrendo. É você estar feliz porque você está se desconectando de padrões que te limitam, de pessoas que te limitam. E você está indo viver uma história para se conectar com pessoas e lugares e padrões que você merece. E eu vejo que o que está te segurando nessa escolha, o que coloca você resistente a essa mudança, a deixar fluir, porque aqui eu vejo a vida trazendo uma grande pressão, onde é quando você está num sistema de não dá mais, não dá mais, não aguento mais, tá muito difícil, sabe? Só que você não ir buscar o novo, não ir buscar a mudança, não ir buscar soltar, porque aqui ninguém tá falando de cortes abruptos e rompimentos que te colocam em movimento de perda. Mas está falando de se permitir seguir em frente. Sair desse balde. E quando você se permite, você não permite mais que ninguém puxe a tua escalada. E aí sim, se alguém puxar a tua escalada, vem o corte. A pata do caranguejo. Solta. Me deixa seguir o meu destino. Então, esse solta, antes de ele vir alguém, ele vem de dentro de você. Quando você solta das expectativas, aqui de ser reconhecido, de ser agraciado, de ser aplaudido, ou de alguém validar que você tá certo, você tá certo. Onde você busca validação é onde te segura nesse balde. Quando você solta a validação, o cortar, ele se torna leve. Se torna uma escolha consciente e leve. E feita de uma forma tranquila que não impacta a tua vida. Porque você já definiu o caminho e a direção e aquilo já está traçado, planejado por você. Então essa leitura, ela vem falando de um futuro de escolhas. E vem te alertando o quanto as suas escolhas não estão deixando você acessar um portal de abundância, uma roda da fortuna. E também um movimento de paz e tranquilidade. O medo do novo, o medo do... Será que eu vou dar conta disso sozinho, sozinha? Será que eu vou conseguir me conectar a outras pessoas? Será que eu vou fazer amigos naquele trabalho? Será que eu vou fazer novos amigos na minha vida? Será que eu vou conseguir alguém para amar depois desse relacionamento? Será que eu consigo me conectar com pessoas depois de largar a minha família?
você consegue tudo, desde que você faça as escolhas coerentes com o que você quer para o teu futuro. Aqui, peixes, eu falaria para você estar tratando ferida da rejeição, ok? Tá dando uma olhada para a ferida da rejeição. Essa ferida, ó, e traição. São duas feridas aqui, ó, que estão pegando em você. Rejeição e a traição. E elas estão conectadas. Aqui a espiritualidade me mostra que elas estão conectadas de uma maneira que uma puxa a outra. E a ferida da traição, ela não fala só de você ter sido traído alguma vez na tua vida. Porque você pode estar sendo traído agora também. Por essa pessoa que está do teu lado ou essas pessoas que estão do seu lado. E eu não estou falando de uma traição amorosa. Porque a traição amorosa, ela dói. Mas tem traição piores. É aquilo quando você acha que a pessoa está do teu lado torcendo por você e, na verdade, ela torce pela tua queda. Isso é muito pior. Isso é muito pior. Porque a base da confiança que se quebra. E talvez isso tenha acontecido com você na tua história em algum ponto da tua vida. E hoje esse medo de passar isso de novo segura você numa relação, ou em relações, ou em lugares em que você também está passando por essa situação. Só que de uma história diferente, numa proporção diferente, que você acha o seguinte, isso não é, mas é. Só que é disfarçado. É disfarçado. Pois aqui tem uma sabotagem disfarçada, que puxa a tua autossabotagem também. Então olhe para essas duas feridas, para você estar aí. Se você não consegue se libertar, olhe para essas duas feridas, ok? E para você que quer também, Ivana, eu consigo me libertar, mas eu não consigo manter esse padrão de libertação. 5 selos secretos para você, tá? É o meu e-book energético e espiritual que eu te ensino a manter os padrões que você vai conseguindo subir o degrau para não descer mais lá embaixo. Para esse caranguejo não puxar você para baixo quando você tá saindo do balde. Porque essa é a hora mais difícil. Porque é a hora que você luta contra as suas próprias sombras. E que você tem que olhar para dentro de você para que você consiga sair desse balde. É olhar para a consciência. O que eu estou me alimentando? De migalhas? De promessas não cumpridas? De conversas vazias? Ou será que eu estou esperando aquele amor? Aquele amor. A pessoa olhar para mim e me validar. Será que eu estou esperando isso? A vida está te chamando para olhar para isso com urgência, para que um portal de roda da fortuna se abra aqui para você, tá? Mudando a tua vida, mudando a tua história, mudando o teu caminho, mas te libertando ao mesmo tempo. Fazendo você viver experiências que, eu vou te dizer, você nunca imaginou viver. Porque essas pessoas nunca deixaram você viver. Porque esse ambiente nunca deixou você viver. Porque esse lugar não está te deixando viver. Ou porque essa pessoa não quer viver, julga que você também não pode. A carta do segredo. A carta do sucesso. A carta da intimidade. Eu tenho aqui um futuro para peixes muito, muito bom. Onde você consegue colher experiências extraordinárias e maravilhosas junto com vivência a pessoas e lugares que conectam com a tua energia. Porém, você precisando compreender por que eu não consigo soltar, por que eu não consigo me movimentar para você atingir esse sucesso.
Mas eu vejo que você vai atingir. Mas a espiritualidade me fala que quanto mais rápido você olha para essa questão, mais rápido você atinge. E eu tenho a tristeza, o dinheiro, a mudança e a união. E se isso daí traz para você preocupações envolvendo dinheiro ou algo que você valoriza na tua vida, pode ser alguém, eu vejo você mudando de percepção. Quando você começa a enxergar o seguinte: se a pessoa realmente quisesse me elevar, quisesse me valorizar, ela não estaria falando para mim o que ela está falando. E sabe como é que você vai perceber isso? Quando você vê essa pessoa vivendo experiências extraordinárias, mas limitando você de viver. Quando você vê essa pessoa longe de você, valorizando outras pessoas, mas não valorizando você. Até dando suporte a outras pessoas, mas não dando a você. Se é um ambiente profissional, você vai ver aquele chefe elogiando aquele outro funcionário que não faz nem metade do que você faz, mas não elogiando você. Nas tuas costas, às escondidas. Peixe, você vai pegar aqui uma situação. Você vai ver, vai escutar e vai pegar uma situação que você vai dizer assim: não tem jeito. Eu tô me iludindo. E eu preciso correr atrás do que é meu. Não transforma isso em ansiedade, tá? Mas busca valorizar-se. Porque quando você entende o teu valor, você começa a plantar para depois colher. E eu vejo você aqui abandonando, saindo fora dessas pessoas. Custa o tempo que custar, peixes, mas uma hora a ficha vai cair para você. E eu vejo você realmente fazendo essa mudança. Só que o que vai determinar o quão rápido vai ser isso para você vai ser o que você vai fazer depois de você escutar e ver o que você vai ver. E compreender. Porque é quando, assim, uma ficha vai cair muito rápido. Muito rápido. Mas a escolha que você vai fazer depois, você vai se sentir enganado, traído, traída, machucado, machucada. Vai passar por todo esse processo. Mas a espiritualidade fala para você não se limitar. É para você entender nesse processo o seguinte: eu não vibro mais nessa energia. Então essa pessoa não se conecta mais comigo. Não esperar um padrão do para sempre. Tem aquela música? Renato Russo, eu acho, né? O para sempre, sempre acaba. Então, muitas vezes você tá buscando um para sempre aqui e tá se limitando de um era uma vez. Entende? Por quê? A partir do momento que você cresce, que você muda, que você expande, que a sua cabeça é outra, que a tua energia é outra, que a tua vida é outra, que a autoconsciência entra, que a expansão de consciência entra, não tem mais como você ficar no mesmo lugar. A não ser que você não queira crescer e queira se limitar. Então os fins são inevitáveis. Eles acontecem. Mas depois do fim, sempre tem um era uma vez. E esse era uma vez, ele pode começar com uma história muito feliz ou com uma história muito triste. É como você escolhe olhar para o fim e para a necessidade de soltar e mudar, se desapegando, saindo desse contexto. Então a espiritualidade mostra esse grande aprendizado para você, mudando a tua roda da fortuna, tá? Porque isso tira você de padrão de limitação de ganhos na vida, de todos os tipos, e coloca você num padrão de crescimento também em todos os ramos da tua vida, todas as áreas. Olha o que sai para você. A dica
O conselhamento é a carta do leque. Falar das opções, eu falei isso lá no início. O leque é a carta das opções. Tem uma possibilidade de escolhas para a tua vida. Você precisa analisar o que é melhor para você. E aí, peixes, eu vou finalizar esse vídeo com essa dica poderosa para você guardar para os próximos tempos. Porque isso aqui é um grande aprendizado que vai mudar a tua vida. Isso aqui é tão importante. E eu vou convidar você a estar aqui comigo na área de membros do canal. Você já conhece a área de membros, peixe? Tem benefícios incríveis e também tem uma área de membros específica, membro diamante, que tem direito a participar da apometria coletiva e mandar uma pergunta para mim por mês. Isso é maravilhoso. Depois dá uma olhadinha lá, vê se faz sentido. Eu vou adorar ter você lá comigo. Olha a dica. Hora de considerar cuidadosamente opções e tomar as decisões conscientes. Olha a carta que eu tenho aqui. A consciência. Os caminhos. Os amantes, que é a carta das escolhas. E as concessões. O que você está abrindo concessão, peixes, que não faz mais sentido para a tua vida? Somente por medo de perder. E é isso, meus amores. Eu vou convidando vocês a estarem comigo assistindo Signo Lua, Signo Ascendente para complementar essa leitura, outros signos fortes do seu mapa. Um grande beijo, gratidão, meus amores. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.